voltamos para a gente concluir o nosso estudo sobre a Revolução Francesa. Nós já falamos sobre a importância da Revolução Francesa, os antecedentes da Revolução Francesa, e falamos sobre os grupos sociais dentro da sociedade francesa. Agora, a gente vai começar a falar definitivamente do desenvolvimento desse processo revolucionário. Olha só, em maio de 1789, o primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, vão começar a discutir sobre essa crise que está acontecendo dentro da França. Eles querem solucionar essa crise. Por quê? Porque eles estão com medo que essa população que está passando fome se rebele, que crie uma rebelião, que crie uma revolução dentro da França. Então, eles passam a discutir isso e aí eles vão fazer a convocação dos estados gerais. Eles vão chamar primeiro estado, segundo estado e terceiro estado para se discutir uma solução para livrar a França dessa terrível crise que está acontecendo. Olha só, quando a gente fala desses 3 estados convocados, no terceiro estado, quem vai para lá discutir, né, arranjar uma solução para essa crise, vão ser os girondinos e os jacobinos. Os camponeses e os sans-culottes não vão nem participar disso, eles estão sendo representados pelos girondinos e os jacobinos lá. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que essa assembleia já havia sido convocado antes, tá? Mas já havia muito tempo, se eu não me engano, 175 anos que não era convocada novamente. Então, é um grande marco histórico o fato de se convocar essa assembleia, ok? O que ficou acordado ali dentro dessa assembleia? Primeira coisa, o terceiro estado, ele representava o maior número de pessoas dentro daquela sociedade. E por isso, eles tinham mais representantes dentro do terceiro estado. E aí eles começaram a observar que se fosse decidir alguma coisa por quantidade de pessoas, o terceiro estado sempre ganharia. Então, o que ficou acordado ali? Que seria um voto por estado. Então, o primeiro estado teria direito a um voto, o segundo estado um voto e o terceiro estado um voto. O que a gente não pode esquecer é que a nobreza e o clero estavam ali juntos. Então, qualquer decisão, provavelmente o clero e a nobreza iriam ganhar. Ok. Então, feito a votação ali dentro da assembleia, a gente vai ter decidido que o terceiro estado, que esse estamento dos girondinos, dos jacobinos, dos camponeses e dos sans-culottes vão ter que arcar com essa crise, vão ter que pagar o pato. Ou seja, vai ter uma reforma tributária ali e quem vai ter que pagar os impostos vai ser o terceiro estado, tá? Só que o terceiro estado ele não vai aceitar assim tão fácil. O que vai acontecer? Eles vão se entrancar no que a gente chama na sala do jogo da pela. É como se fosse um tênis atualmente, mais ou menos isso. E aí, eles vão dizer que só vão sair dessa sala se tivessem uma outra discussão para que se fosse resolvido esse problema da crise de uma outra forma. Só que isso não vai acontecer, ok? Eles vão sair de lá perdendo total, vão ter mesmo que pagar os tributos. E aí, por conta disso, a gente vai ter realmente o processo revolucionário em ação. Vai começar mesmo o processo revolucionário. A gente teve essa assembleia dos estados gerais convocadas e o terceiro estado, então, vai se reunir, terceiro estado, todos do terceiro estado vão se reunir e vão decidir se separar dos outros estados, desse modelo de monarquia absolutista. Eles não querem mais esse modelo de monarquia absolutista. Lembrem-se dos ideais iluministas. E aí eles vão formar uma assembleia à parte, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Não se esqueçam desse nome. Só que, claro, eles vão sofrer, sim, uma grande repressão do governo. E aí, data importante, dia 14 de julho de 1789, a gente vai ter uma decisão entre eles de derrubar o rei. E o que eles vão fazer?
vão fazer o que a gente chama de queda da Bastilha. É esse evento que vai marcar a divisão, a separação da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Não se esqueçam disso, ok? O que era a Bastilha? Era uma prisão onde todas aquelas pessoas que eram contra os ideais absolutistas, os inimigos dos reis, ficavam presos ali para sempre, né? Uma prisão perpétua. Então, a galera vai para lá, esse povo que tá revoltado, que tá fazendo a revolução, vai para lá e começa a libertar esses presos políticos, né? E dizem que as pessoas estavam com tanta raiva que eles chegavam a arrancar os tijolos com as próprias mãos da Bastilha, né? Dessa prisão. Percebam o ódio que eu falei para vocês. As pessoas passaram a sentir muito ódio desse rei absolutista, desculpa. Então eles vão conseguir destronar o Luís XVI nesse momento. E vamos ter o marco histórico, como eu falei, da divisão. Meninos, na próxima semana a gente vai continuar falando sobre esse processo histórico, tá? Até hoje, vai ser só até aqui mesmo. E aí a gente continua na próxima aula. Se não tiverem entendido alguma parte, quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Tchauzinho!